Em meio aos campos ondulados de cereais da antiga Israel, Jesus se aproximava de uma aldeia chamada Emaús, em um dia de primavera que deveria ser de celebração, mas que era de luto e dúvida. Dois de seus seguidores, Cleopas e outro discípulo, caminhavam lado a lado, com os olhos baixos e os corações esmagados. Este é o episódio do menor encontro no caminho para Emaús, registrado no final do Evangelho de Lucas, onde esperança renasce entre passos cansados. Enquanto andavam, discutindo os acontecimentos intensos dos últimos dias, a prisão de Jesus, sua crucificação e agora, boatos sobre um túmulo vazio, suas vozes oscilavam entre incredulidade e desejo fervoroso de que algo maior estivesse acontecendo. Foi então que um homem se aproximou deles na estrada, um estranho que parecia não saber das notícias. O que são essas coisas que estão discutindo enquanto caminham? O homem perguntou com expressão sincera. Cleopas parou abruptamente, o rosto abatido. És tu o único visitante em Jerusalém que não sabe o que lá ocorreu nestes últimos dias? O estranho inclinou a cabeça com suavidade. Quais coisas? Incentivando suas palavras. Jesus de Nazaré, disse Cleopas com um suspiro longo. Era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós até nos deixaram espantados, dizendo que haviam visto anjos e que ele estava vivo. O forasteiro os olhou com ternura, sem pressa. Oh, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar em sua glória, e então, ao longo do caminho, ele começou a ensinar, começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicando as escrituras que falavam sobre o Cristo. Cada palavra dele era como mel para suas feridas, acendendo algo à medida que caminhavam, embora ainda sem reconhecer quem era aquele que falava. Já perto da aldeia de Emaús, o homem deu a entender que seguiria adiante. Mas os dois discípulos, com um zelo que brotara dentro de si, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está acabando. Ele aceitou. Quando se sentaram à mesa, o forasteiro pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Nesse gesto simples, algo se acendeu neles. Seus olhos se abriram. Era Jesus. Era ele o tempo todo. Eles o reconheceram, mas naquele mesmo instante, ele desapareceu diante deles. Não precisavam mais ver com os olhos, porque agora acreditavam com o coração. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos abria as escrituras, exclamou um deles. A dúvida dera lugar à certeza, a tristeza à alegria. Sem hesitar, voltaram naquela mesma hora para Jerusalém. A noite não os assustava mais, pois a luz da verdade os guiava. Encontraram os 11 e outros discípulos reunidos e proclamaram: o Senhor ressuscitou de fato. Hoje, muitos de nós nos sentimos como os discípulos a caminho de Emaús. Andamos com o coração pesado, incapazes de reconhecer a presença de Jesus caminhando justamente ao nosso lado. Mas se abrirmos espaço para ouvir sua voz nas escrituras, na oração ou na partilha, perceberemos que ele sempre esteve conosco. Que nossos corações também ardam de esperança enquanto ouvimos no silêncio de cada passo da caminhada.